A gente está aqui chorando os mortos em Pernambuco. São 84, segundo o número oficial, mas um novo balanço deve ser divulgado daqui a cerca de 10 minutos e não será nenhuma surpresa se esses números aumentarem. E a gente conhece o roteiro, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver famílias buscando os seus direitos, entrando com uma ação coletiva contra o Estado, porque afinal de contas o Estado falhou ao tomar conta dessas famílias e ao tomar conta da cidade, de uma maneira geral. E essas ações a gente nunca sabe como vão terminar, porque às vezes o juiz entende que o Estado tem a obrigação de indenizar esses moradores pelas perdas humanas ou financeiras, e às vezes não. Então a gente queria entender esse critério. Aidar, qual é o tamanho da responsabilidade do Estado brasileiro nesse momento de tanta dor, hein? Bom dia, Aidar. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Cacla, bom dia aos ouvintes e os nossos sentimentos aí por mais essa tragédia que sempre é causada por conta do descaso do Estado em resolver problemas em regiões como essas, né, em que há essas moradias que sempre estão em risco, se sabe que estão em risco, e o Estado nada faz para resolver o problema antes da tragédia. É muito triste, fica aí os meus sentimentos. Mas, Megali, em relação à justiça, a gente não tem uma jurisprudência absolutamente clara sobre o assunto, mas fica claro ao pesquisar os processos do gênero, e ontem eu fiz uma pesquisa em vários casos, que vem crescendo o número de casos em que a justiça entende que o Estado tem sim que pagar indenização por danos morais, tanto pelos estragos, quando há apenas danos materiais, quanto pelas mortes, quando há uma tragédia maior como essa, uma tragédia com essa proporção que atingiu o Recife, a região metropolitana do Recife, desde ontem. Megali, perdão, gente. Em fevereiro do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Prefeitura do Guarujá, no litoral paulista, a pagar indenização por danos morais e materiais para uma moradora que teve a casa destruída exatamente porque morava em uma área de risco e ocorreram deslizamentos de terra depois de chuvas fortes. Isso foi em março de 2020. Morreram, na ocasião, 45 pessoas aqui no litoral de São Paulo, e as pessoas entraram na justiça com ações individuais, muitas delas, e esta moradora recebeu o direito de ganhou na justiça o direito de receber R$70 mil de indenização por danos morais e materiais. R$30 mil por danos morais e R$40 mil pelos danos materiais que foram apurados no caso dela. Esse é um caso que é bastante exemplificativo de como a justiça vem entendendo a responsabilidade do Estado nesses casos. Eu posso citar mais um que eu pesquisei ontem. A Justiça do Rio Grande do Sul condenou o Estado a pagar indenização por danos morais de R$8 mil, aí uma indenização muito menor, porque a tragédia, do ponto de vista de vítimas, foi menor. Do ponto de vista de estrago, foi tão grande quanto estrago de bens materiais, mas não houve vítimas, ao menos não nesse patamar que a gente está assistindo agora nessa tragédia do Recife. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não. A Justiça do Rio Grande do Sul, a turma uniformizadora da Fazenda Pública, condenou o Estado a pagar R$8 mil a um grupo de moradores que tiveram a casa invadida por conta de uma enchente no Arroio Feijó, que é um riacho que divide, salvo engano, o município de Porto Alegre e Viamão. Se eu estiver falando besteira, algum ouvinte do Rio Grande do Sul me corrija. Esse riacho inundou, né? Houve uma inundação, ele encheu, transbordou, inundou diversas casas, causou um estrago tremendo em 2015, depois houve outras inundações, mas esse processo é de 2015, e o juiz entendeu que ficou comprovada a omissão da administração pública, que não fez, que alertada, com laudos da Defesa Civil, alertada, não fez as obras que deveriam ter feito para impedir que esse riacho transbordasse, como escoamento do esgoto pluvial, drenagem, manejo dos resíduos sólidos, e essa decisão é do ano passado. Há também uma decisão muito semelhante em relação muito semelhante com essas duas que eu disse, do Supremo Tribunal Federal em relação ao município de Itaquaquecetuba. Então, Megali, vem crescendo as decisões judiciais
que enquadram sim o Estado e diz que o Estado é responsável por dar conta desse tipo de situação. O que é muito bom, porque assim a gente começa a fazer com que os administradores tenham consciência da responsabilidade de agir antes que as tragédias aconteçam. Porque a ideia é justamente essa, né, Aidar? É saber se esse tipo de ação vai conseguir evitar novas mortes, porque o negócio não é pagar depois que a tragédia acontece. Isso é o mínimo, é o básico, né? Mas será que esse tipo de ação, esse tipo de medida vai evitar que novas tragédias aconteçam? Será que vai ter um efeito educativo, digamos assim? Olha, Carlinhos, eu acho que é possível o efeito educativo desde que a justiça, de fato, faça o Estado pagar. Porque muitas vezes o que acontece nesses casos é que o Estado vai recorrendo e levando esse processo a um nível de recurso absurdo até o Supremo Tribunal Federal, e se passam 10, 12, 15 anos, e isso não é figura de linguagem. A gente conhece muitos casos que se passam 10, 12, 15, 20 anos até que o Supremo lá em cima consiga dar a decisão final. E aí uma administração joga para outra. O ideal é que a justiça seja célere e faça com que o Estado pague naquela administração, se possível, essa indenização, porque aí você consegue fazer com que administradores, de olho nisso, saibam que isso pode causar os danos eleitorais, os danos nas urnas, a cada 2 anos, né, para a eleição municipal e as eleições gerais, e aí sim você consegue fazer. O problema é que, em regra, isso não acontece na justiça, né? Em regra, essas decisões, para serem efetivadas, o cara ganha em primeira instância, segunda instância, vai para o STJ, vai para o Supremo Tribunal Federal, e até ser efetivada passaram-se aí 10 anos. A grande, para provocar esse efeito educativo que você cita, e que é muito importante, a justiça tem que fazer isso, fazer o Estado pagar com celeridade, mais rápido possível, quando acontecer esse tipo de tragédia, que é para o administrador da vez sentir no bolso e começar a levar esse problema a sério. Sandra Peterossi escreve aqui: Megali, pergunte ao Aidar se o Estado gasta menos com indenizações do que com medidas preventivas. Não é nem a especialidade essa do Aidar, mas eu posso responder, claro que gasta menos. Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? O ditado não existe à toa, isso vale para a nossa saúde, isso vale para políticas públicas. Escolha aí a sua tragédia. Ninho do Urubu. Bastava uma manutenção naquele sistema de ar-condicionado e esses meninos estariam vivos até hoje. Deslizamentos. Você abrigar essas famílias por meio de programas sociais traria o grande benefício de elas estarem vivas ainda, essas pessoas, e o benefício adicional de você economizar dinheiro público. É sempre melhor você prevenir do que correr atrás depois que a porteira foi arrombada.